turma, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Hoje nós iremos ler um artigo de opinião que se relaciona com a notícia que nós lemos sobre publicidade infantil na semana passada, né? É muito importante que a gente saiba tratar as informações que são oferecidas em diferentes textos para construir as nossas opiniões. Então, antes de iniciar a leitura, eu gostaria de perguntar a vocês, se vocês já se perguntaram por que, muitas vezes, os interesses dos veículos de comunicação se fundem com os de seus anunciantes? Então, vamos ler o artigo, né, e também os demais textos do capítulo do livro que trata sobre isso, para refletir sobre essa questão, certo? O texto está na página 227 do livro de vocês. O título é O Lugar da Publicidade na Liberdade de Imprensa. Vamos à leitura. Há quem diga que o direito de anunciar mercadorias é o pilar de sustentação do jornalismo independente. Se isso mesmo, qual é, afinal de contas, o ponto de apoio econômico e também político da atividade profissional daqueles que estão incumbidos de informar a sociedade sobre os assuntos de interesse público? Encaremos essas interrogações com algum método e com um pouco de calma. Quando falamos em sustentação ou em ponto de apoio, estamos falando em base institucional, em legitimidade. Ao mesmo tempo, estamos falando em fonte de recursos, em viabilidade financeira. A sustentação deve ser compreendida no plano político e também no plano econômico. A imprensa não deve depender de governos em termos legais ou institucionais, mas também não deve depender deles em termos econômicos. Quando os governantes pagam as contas das redações, é sinal de que algo desandou. E então, quem deve pagar essas contas? Tem se repetido que a publicidade é que assina o cheque. A publicidade seria a maior da imprensa. Pelo menos é assim que tem sido. O dinheiro arrecadado com a venda de exemplares avulsos e de assinaturas, incluindo assinaturas digitais, ainda não é suficiente. E no caso das emissoras de rádio e televisão de sinal aberto, é igual a zero. Absolutamente toda a arrecadação vem da publicidade. Desse modo, há quem diga ser a própria garantidora da liberdade de imprensa. Outros vão ainda mais longe e estabelecem um sinal de igual entre a liberdade de imprensa e a liberdade de veicular anúncios comerciais. Imprensa e publicidade seriam, enfim, as duas pernas com que o corpo da liberdade de expressão consegue caminhar. Uma não poderia existir sem a outra. Já em nossos dias, vemos a publicidade buscar seus caminhos longe dos veículos jornalísticos. Vai ficando óbvio que a missão primeira da publicidade nada tem a ver com sustentar a imprensa, mas com alcançar seus clientes, onde quer que eles estejam. Isso não a torna mais feia ou mais bonita, apenas é o que é. Rumos diferentes. A liberdade de anunciar deve ser compreendida, assim, como uma liberdade acessória à liberdade de fazer comércio. Seus limites legais e democráticos são dados pelos limites da própria atividade comercial. Já a liberdade de imprensa é fundamental, primordial. O que se deu foi o oposto. A industrialização dos jornais, ainda no século XIX, é que permitiu que os anúncios pagassem carona nos veículos impressos, o que terminou por impulsionar as duas atividades. No mais, a imprensa precede a publicidade. Mais ainda, a liberdade de imprensa abriu horizontes para a liberdade de anunciar. Do ponto de vista dos jornalistas, enxergar essas distinções ajuda a evitar identificações entre os interesses gerais, não particulares, do mercado anunciante e os interesses gerais da imprensa. Eles não são idênticos, ainda que com justiça e com legitimidade, ambos possam associar-se. Por vezes, porém, eles são antagônicos, e se não estiverem atentos, os jornalistas podem tomar por seus os interesses que os tornam e os descartam como meios. Fora isso, quanto mais sociedade for chamada a pagar diretamente a conta das redações, por assinaturas e outras formas de apoio, melhor. Eugênio Butti é jornalista e professor da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo. Vamos lá entender, né, esse artigo de opinião. Qual é o questionamento e a tese apresentada pelo autor nesse artigo de opinião? Se o direito de anunciar mercadorias é base de sustentação do jornalismo independente, e a tese é que são interesses independentes que não podem ser confundidos para que se mantenha a liberdade de imprensa. Segundo o autor,
Quem financia a imprensa em diferentes mídias? Porque os veículos de comunicação não conseguem sobreviver com a vendagem de exemplares ou assinaturas. A publicidade que sustenta diferentes mídias, porque a vendagem de jornais de assinaturas não cobre os custos. Porque o autor afirma que a imprensa não deve depender de governos em termos legais ou institucionais, mas também não deve depender deles em termos econômicos. Porque pode vincular o jornal aos interesses políticos de quem governa. Releia o trecho. Outros vão ainda mais longe e estabelecem um sinal de igual entre a liberdade de imprensa e a liberdade de veicular anúncios comerciais. O autor concorda com esse argumento apresentado no trecho, por quê? O autor não concorda porque a liberdade de imprensa deve preceder a liberdade de anunciar para vender. A liberdade de imprensa é que garante o direito das empresas e dos governos de anunciar. Qual é o papel da publicidade, segundo ele? O papel da publicidade é alcançar seus clientes onde quer que eles estejam. Qual é o papel da imprensa? No que a liberdade de imprensa ajudou na liberdade de anunciar. A imprensa tem um papel de garantir a informação objetiva. Segundo o autor, a industrialização dos jornais, ainda no século XIX, permitiu que os anúncios fossem veiculados, o que impulsionou as duas atividades. Porque os jornalistas e as empresas de comunicação precisam, segundo o autor, distinguir o papel de cada um desses campos, o que há o risco de privilegiar os interesses dos anunciantes. O autor do artigo se coloca contra a publicidade? Não, ele não é contra, mas acha que os interesses da publicidade não podem sobrepor-se aos da liberdade de imprensa. Releia a notícia. Publicidade infantil deve ser feita com responsabilidade em vez de proibida, dizem especialistas, e responda. Qual interesse foi colocado em primeiro plano dessa notícia? Os da imprensa ou da publicidade? Foram colocados os interesses da publicidade, porque a imprensa deveria informar os dois lados e não apenas o que interessa um setor da sociedade. Quais escolhas as editorias devem fazer para colocar à disposição do leitor todos os lados da informação? Isso ocorreu nessa notícia? As editorias devem apresentar os argumentos de quem é a favor da proibição de publicidade infantil, e isso não ocorreu na notícia. Releia a reportagem. Qual é o debate em torno da publicidade feita por youtubers mirins? No artigo de opinião, o autor afirma que a liberdade de imprensa favorece a liberdade de anunciar da publicidade. A liberdade de anunciar pode justificar a ação de camuflar a publicidade infantil na plataforma de compartilhamento de vídeos? Explique. Não, porque a liberdade de anunciar não pode estar acima da garantia prioritária de direito à criança ou adolescente. Que papel cumprido ao realizar reportagens como essa? Quais interesses foram priorizados? Cumpriu-se o papel de informar o que está determinado em lei. Foi priorizado o interesse público da informação e não da publicidade. Chegamos ao final da nossa aula, né? Vocês puderam comparar as informações que constam nos 3 textos, né, que tratam sobre a publicidade, né, e como essa publicidade ela é veiculada, para que nós, né, enquanto leitores, nós podemos desenvolver o senso crítico de entender, né, como esse sistema funciona. Fiquem em paz e até a próxima.